Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, essa aula será apenas correção das atividades da aula anterior. São as páginas 241, 242, 245, 246 e 247 do livro de Geografia. Lembrando que o número 3 da página 246 era preciso enviar para o WhatsApp da escola, tá bem? Vamos lá então para a página 241. O que é uma megalópole? Megalópole é uma área urbana densamente povoada, onde quase não há propriedades rurais. É uma região muito industrializada também e com grande dinamismo econômico e que concentra, gente, uma grande população, tá bem? No caso do Brasil, a megalópole ela é formada pela Grande São Paulo e pela Grande Rio de Janeiro. Número 2. Analise o mapa da página 236. Observe o título, a legenda, a distribuição dos símbolos, a escala e a rosa dos ventos e faça o que se pede. O mapa é este aqui, a megalópole brasileira, tá bem? Mostrando o limite da megalópole, mostrando a principal rodovia, né, que faz a conexão entre as duas principais metrópoles, que são São Paulo e Rio de Janeiro. Nós temos também outras rodovias que fazem a ligação interiorana destes municípios, desta megalópole. Temos também limite estadual, temos mostrando onde estão localizados os principais portos da megalópole, as principais áreas também de concentração industrial, e também os tipos de indústrias, né, que estão instaladas nessa megalópole. Quero chamar a atenção de vocês para as indústrias localizadas ao longo da rodovia Presidente Dutra, importante eixo de ligação dessa região. Vamos lá, então, na letra A está pedindo o seguinte. Identifique os portos. Porto de Santos, São Sebastião, Angra dos Reis e Rio de Janeiro também. Cidades com indústria siderúrgica, Volta Redonda, Companhia Siderúrgica Nacional. Cidades com indústrias navais, Santos, Angra dos Reis e Rio de Janeiro. Cidade com usinas nucleares, Angra dos Reis, né, no estado do Rio de Janeiro. Principais áreas industriais, São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Rio de Janeiro e Niterói. 3 cidades localizadas ao longo da Via Dutra, Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá, dentre outras, tá bem? Letra B. Comente a liderança econômica que o Centro-Sul exerce sobre os demais complexos regionais do país. É uma resposta pessoal e de acordo com o que vocês estudaram, né, o conhecimento que vocês têm acerca dessa região. Aqui é uma sugestão e também serve como análise para vocês. Possui maior atividade industrial, possui maior participação no PIB do Brasil e abriga a megalópole brasileira. Número 3. Analise o mapa desta página e responda as questões. O mapa é este, a localização do Pantanal Mato-Grossense, também as principais rodovias e também estrada de ferro, mostrando também os principais municípios, né, que estão localizados no Pantanal. Letra A. Quais são os principais municípios que se localizam na área ocupada pelo Pantanal? Escreva o nome deles e, ao lado, o estado ao qual pertencem. Além das cidades de Corumbá, Ladário e Porto Jofre, que estão dentro da mancha verde que indica o Pantanal no mapa, outras cidades localizadas nos seus arredores também podem ser citadas: Poconé, Cáceres, Miranda, Porto Burtinho e Aquidauana. Letra B. Que serras estão localizadas nessa unidade e nas suas proximidades? Serra da Bodoquena, né? Serra Azul e Serra do Urucum. Letra C. Quais são os rios que atravessam essa área? Principalmente o rio Paraguai, além dos rios Taquari, Miranda, Negro, Aquidauana, Capivara e Vazante, São Lourenço e Piquiri. Página 242. O que significa o termo antropização? Dê exemplos. Bom, gente, para fazer essas atividades da página 242 é preciso fazer a leitura de um texto que está falando sobre o Pantanal Mato-Grossense, está falando sobre toda a riqueza que existe neste bioma e também falando sobre a interferência humana, sobre processos antrópicos que estão levando à degradação deste bioma, como desmatamento, assoreamento dos rios, perda da biodiversidade também.
designa modificações no meio ambiente pela ação do ser humano. Neste caso, por exemplo, a pastagem é um exemplo de antropização, porque pressupõe a remoção da vegetação original do Planalto, onde se localizam as nascentes dos rios que se dirigem para o Pantanal. A pastagem também está avançando nas áreas de floresta. É área de pastagem para o gado, né? Número 2. Segundo o texto, o Pantanal é rico em biodiversidade. Por quê? Sim, de acordo com o texto, existem no Pantanal pelo menos 3.500 espécies de plantas, 550 de aves, 124 de mamíferos, 80 de répteis, 60 de anfíbios e 260 de peixes de água doce, o que revela uma grande biodiversidade. Número 3. O que, segundo o texto, vem ocorrendo no Pantanal em termos ambientais? O Pantanal vem sofrendo graves impactos ambientais, pois a antropização está acelerando o desmatamento do bioma. As atividades econômicas, como a agricultura e a pecuária, contribuem para colocar em risco várias espécies, além de causar assoreamento de rios e, assim, comprometer a biodiversidade. Página 245. Número 1. Nessa página, gente, 245, as atividades elas estão tratando sobre a imigração árabe e sobre a imigração japonesa aqui para o Brasil. Tem 2 textos que vocês precisam fazer a leitura, retratando exatamente sobre o período dessa imigração, quando que aconteceu, como que ocorreu, e características também da população que imigrou, né? Em relação à variação dessa população também ao longo do período. Então, no número 1 está falando o seguinte: no período retratado pelos gráficos, vieram mais imigrantes japoneses ou árabes para o Brasil. De acordo com os dados absolutos do período retratados pelos gráficos, vieram mais imigrantes japoneses para o Brasil. Número 2. Quais são os motivos principais desses movimentos migratórios? No Japão, a modernização econômica iniciada em meados do século XIX, na famosa Era Meiji do Japão, tá bem? Estimulou a abertura do país para o exterior e também promoveu a emigração de trabalhadores rurais, pobres e sem terra para cultivar. No antigo Império Turco, o que explica o maior fluxo de árabes cristãos no Império Turco, algumas comunidades cristãs, né, eram vítimas de perseguição. Então, isso explica o maior fluxo de imigrantes para o Brasil. Número 3. Pesquise palavras de origem árabe e de origem japonesa que foram incorporadas ao nosso idioma. É uma pesquisa individual, aqui são sugestões, tá bem? Palavras de origem japonesa: ninja, sensei, nisei, karaokê, karatê, biyombo, kimono. Muitas palavras que se iniciam com ao na língua portuguesa, gente, são de origem árabe. Alface, alfaiate, além dessas há outras como açafrão, açougue, açúcar, azeite, mesquita, masmorra também. Número 4. Qual a porcentagem de imigrantes árabes e japoneses em São Paulo em relação ao total que veio para o Brasil? Em termos percentuais, a entrada de povos árabes oscilou entre 30% e 40% no período indicado. Já a porcentagem de japoneses que vieram e ficaram em São Paulo oscilou entre 60% e 70% em relação ao total que migrou para o Brasil. Número 5. Quais foram as unidades da federação que mais receberam imigrantes japoneses e imigrantes árabes? O estado de São Paulo recebeu mais imigrantes japoneses e árabes, que também se dirigiram para outras unidades da federação, a exemplo dos árabes no Rio de Janeiro e dos japoneses no Paraná. Inclusive, gente, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, tem um bairro que chama-se Bairro da Liberdade, que é muito presente, muito marcante mesmo, a presença de imigrantes japoneses e seus descendentes, inclusive fachadas de lojas, a ornamentação na rua, e inclusive muitos residentes desse bairro, muitos moradores, falam o idioma japonês. Página 246, número 1. Observando o mapa sobre o clima no Centro-Sul, na página 231.
E o conteúdo das páginas 232 e 233, então este conteúdo ele está falando sobre os biomas. Identifica os biomas que predominam no clima subtropical. Lembrando que o clima subtropical ele está localizado na zona temperada, na região meridional do Brasil, na porção sul. Escolha um deles e comente a relação entre o clima, a vegetação e a ocupação humana deste bioma. Os biomas são Mata Atlântica, Cerrado e Pampa. Nós vamos comentar sobre o Cerrado. O Cerrado apresenta uma enorme biodiversidade, sendo considerada a savana mais rica do mundo neste aspecto, né, em relação à biodiversidade, várias espécies vegetais, várias espécies animais também. É ocupado por diversas populações tradicionais, como quilombolas, indígenas e ribeirinhos. É um dos biomas que mais sofreu com a ocupação humana e, por isso, possui inúmeras espécies ameaçadas de extinção. Número 2. O centro-sul do país concentra riquezas, entretanto, nessa região há também concentração de pobreza e de moradias precárias. Leia um texto sobre esse assunto. Esse texto, pessoal, está falando o seguinte: região sudeste concentra metade dos domicílios em favelas do Brasil. A segunda região que concentra mais moradias precárias é a região nordeste. Este foi um levantamento realizado, com base em dados do IBGE, do Censo Demográfico de 2010. De acordo com o LIT, então, levantamento de informações territoriais, embora a região sudeste apresente maior desenvolvimento econômico, os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo concentram 49,8% do total de casas nestas áreas do Brasil. Lembrando que, em segundo lugar, nós temos a região Nordeste com a maior quantidade de moradias precárias. Vamos lá, então, para a pergunta. Letra A. Em sua opinião, por que São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores e mais ricas metrópoles do país, também concentram pobreza? São imensas aglomerações urbanas, nós temos que lembrar da infraestrutura, da falta de emprego, do subemprego, de moradias precárias, da falta de investimento público em saneamento básico, em educação, em saúde, nós temos que lembrar também do crescimento do desemprego, sobretudo por conta da mecanização da indústria, tá bem, gente? O que compromete o emprego dos trabalhadores. Letra B. Qual é a importância do levantamento do LIT? Como essas informações podem ajudar o poder público a combater a pobreza? O LIT é o primeiro passo para conhecer a real situação da população que vive em aglomerados subnormais. Seus problemas variados: segurança, transporte, escolas, posto de saúde, acesso à eletricidade, ao saneamento básico, água encanada e etc. A partir dessas informações, é possível oferecer alternativas adequadas para se combater situações de pobreza, levando-se em conta as características específicas dos aglomerados em cada cidade. Conhecendo estes problemas, conhecendo essas dificuldades de infraestrutura e de planejamento urbano também, é possível medidas governamentais, investimentos sociais voltados especificamente para essas regiões, para melhorar o acesso à infraestrutura, para fazer a geração de empregos, para melhorar a renda dessas pessoas também. Página 247. Com base nas imagens e no texto, responda as questões a seguir. As imagens e o texto, pessoal, está falando sobre os trilhos, sobre o transporte ferroviário no Brasil. Isso que falando sobre o turismo predominante nesse transporte, que alguns estados do Brasil, algumas cidades, sobretudo, praticam o turismo por meio do transporte ferroviário. Na letra A está falando o seguinte: é possível dizer que as paisagens retratadas nas imagens apresentam mais elementos naturais ou elementos culturais? Justifique a sua resposta. O predomínio da vegetação natural em duas das três imagens, somente na imagem que retrata a estação, é possível notar um predomínio de elementos culturais no primeiro plano.
Letra B. A partir da leitura do texto e da observação das imagens, descreva o bioma da região e o estado percorrido durante a viagem. O bioma é a Mata Atlântica e o estado percorrido é o Paraná. Letra C. Escolha uma das imagens e escreva um pequeno texto que mostra, na sua opinião, como é viajar de trem em meio às paisagens paranaenses. É um texto individual que vocês precisam elaborar, tá bem? Vocês falando como que é viajar, qual que é a sensação, se é prazeroso, vocês se imaginem dentro de um trem, realizando a viagem, passando por toda essa paisagem exuberante, por toda essa paisagem natural também, tá bom? Finalizamos então a correção, bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembre-se, juntos no caminho certo.